Graças a Deus, temos realmente liberdade para adorar o Senhor e meditar nas grandes bênçãos que Ele tem feito e fará para as nossas vidas. Estamos numa caminhada longa, não somente aqui, vivendo neste mundo, transformados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas também uma caminhada dentro do livro de Apocalipse. E hoje chegamos num dos capítulos mais excelentes. Apocalipse, capítulo 21, vai nos falar exatamente desta Jerusalém excelsa. Eu espero que, após meditarmos nesse texto, percebamos com mais intimidade aquilo que nós cantamos hoje. Cada linha deste cântico reflete ou vai refletir bem aquilo que nós estaremos observando dentro do texto que estudaremos hoje à noite para a honra e glória do nosso Deus. Queremos, dentro do capítulo 21 de Apocalipse, do versículo 1 ao 8, perceber que Deus nos deu uma nova vida. Ela já começa hoje. No momento que você creu no Senhor Jesus, você já começou esta nova vida. Mas o nosso grande problema é que nós acreditamos que precisamos viver muito agarrado às coisas da terra. E nós cristãos perdemos tempo com as coisas desse mundo e acabamos não tendo tempo para servir a Deus. Essa é a grande artimanha do maligno do nosso século, desde o pecado de Adão até hoje. É achar que devemos ou temos que nos envolver muito com a realidade deste mundo. Temos que trabalhar, temos que estudar, sustentar nossas famílias, mas nós somos desta Jerusalém excelsa. O nosso desejo e alegria é estar com o Senhor no novo céu e na nova terra. Por isso, o Senhor nos deu, sim, uma nova vida, e ela não se resume somente à nossa existência nessa terra hoje, porque se for, somos os mais infelizes de todos os homens. Quanto menos você se apega a esta realidade, mais entende este capítulo do livro do Apocalipse, mais você vai investir sua vida, seu corpo, sua mente, seu tempo, sua juventude, tudo que você tem para servir ao Senhor, porque você entende esta peregrinação, como foi cantado hoje. Você entende que o seu coração geme, porque você não gosta desse mundo. Você não gosta desta realidade. Não é agradável o pecado, embora eu peque, mas não é agradável o pecado. E eu não queria pecar, mas como conseguimos viver sem pecar? É impossível, é da nossa natureza. Embora conseguimos suprimir muito pelo poder do Espírito Santo de Deus os nossos pecados, ainda pecamos e muitas vezes nem reconhecemos que estamos pecando. Esse texto, ele se refere ao futuro, ao que haverá de acontecer após a condenação do maligno, após o milênio. O milênio é um intervalo entre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e o novo céu e a nova terra. Leiamos então Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos,
aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado, Pai amado, pela liberdade que temos. Abençoa, Senhor Deus, estes países que sofrem sem o Teu Evangelho, sem igrejas livres para Te louvar e proclamar a Tua graça, a Tua glória. Abençoa, Senhor Deus, os países como o Iraque e como a Síria. E também, Pai amado, nos abençoa hoje, para que, como fruto da Tua palavra, tenhamos corações transformados e prontos para viver a nossa peregrinação de modo que Te agrade. É o que eu Te peço e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos deu uma nova vida. Começou no dia em que entregamos ao Senhor Jesus Cristo a nossa vida. Cremos na salvação pelo sangue do Cordeiro. Mas essa nova vida não está completa. O justo viverá pela fé. Pela fé você vai e deve entender que esta realidade é uma peregrinação para nós. E vai ser ligeiro. A morte, ela é uma certeza, mas a salvação é uma certeza maior ainda. Então, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, sabemos que passaremos por ela, se Jesus não voltar antes, é claro, mas temos a certeza, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, não porque somos bons ou religiosos, mas por causa do sangue de Cristo, que nos liberta da condenação dos nossos pecados, estaremos com o Senhor no céu. E esta nova vida que começou aqui e haverá de se consumar neste novo céu e nova terra, é isto que deve nos consolar. É a nossa grande motivação para vir à escola bíblica dominical. É a grande motivação para eu ler a minha Bíblia todo dia e estar orando a Deus. É porque eu viverei no novo céu e nova terra. E Jesus não cobrou nada. Jesus não me obriga a fazer nada. Quantas vezes Jesus pegou no seu braço e disse, bora, vamos ler aqui a Bíblia. Já fez alguma vez Jesus isso com você? Nunca, né? Mas Ele quer que você leia. Na verdade, Ele quer que você ore. Ele quer que você sirva na causa do Senhor, na igreja de Cristo. Mas Ele não te obriga, porque Ele quer que você faça como adoração, expressão de amor a Deus. Eu amo a Deus, você pode dizer, mas no dia a dia, você nem pensa nele, nem ora, nem conversa com Ele. Então você não ama a Deus, você se engana, dizendo que ama ao Senhor. Meu desejo é que essas promessas de Apocalipse 21 nos motivem, nos levem para que realmente amemos o Senhor. Porque estaremos nesta Jerusalém excelsa. E o crente que busca ao Senhor, ele geme, porque ele não gosta do pecado. Não adianta colocarmos leis contra o pecado. Não pode isso, não pode aquilo. Não é assim que funciona. A palavra do Senhor e a nossa devoção a Deus vão nos constranger. O amor de Cristo nos constrange. Constrangidos pelo sacrifício do Senhor e pelo novo céu e nova terra, esta nova Jerusalém, eu não posso deixar de vir para a escola bíblica dominical. Eu estou enfatizando isso porque as escolas bíblicas dominicais, como o pastor José Nogueira falou muito bem semana passada, estão se acabando, né? Estão se acabando. Hoje chegou uma família pela manhã, um missionário americano veio congregar conosco, porque não tem escola bíblica dominical para ele congregar. E as igrejas estão dizendo, não, os crentes não vêm, logo a gente acaba a escola dominical, deixa só o culto à noite, é muito mais interessante. E aí é menos um momento que temos para adorar a Deus, para meditar na palavra e para entendermos a preciosa graça do Senhor por nós. E pensando nisso, eu quero que nós observemos no texto que nós lemos 3 elementos que nos falam desta nova vida que Deus nos deu, que começa aqui, mas que ela não fica aqui. Você não pode investir a sua vida achando que ela acaba aqui nessa terra. Na verdade, mais uma vez, estamos peregrinando para Jerusalém excelsa, a Jerusalém que o Senhor vai preparar para nós estarmos com Ele eternamente. O
primeiro elemento é que Deus nos dará uma nova criação. Assim como Deus fez com Adão e Eva e preparou uma criação perfeita e sem corrupção. Para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que somos redimidos pelo seu sangue, que ressuscitaremos, Deus também vai preparar uma nova criação. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Alguns creem que o mar não existe mais porque haverão tantos redimidos, tantos salvos pelo sangue de Jesus, do Antigo, do Novo Testamento e da atualidade, que é necessário ter o maior espaço possível no planeta para podermos estar vivendo. É interessante este versículo porque ele nos lembra uma nova criação mesmo. Olha, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Apocalipse 21:1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A primeira criação, lá de Gênesis, ela foi completamente destruída pelos juízos de Deus no período dos 7 anos de tribulação. E então houve uma nova criação. E nós observamos um pouco disso no milênio, onde poderemos ter contato com animais selváticos, e esses animais não serão perigosos, e podemos ter uma maior harmonia com a natureza. Como foi lido hoje, esta mensagem de Apocalipse 21, ela não é nova. Aqui João viu, ele teve esta revelação, ele contemplou este novo céu e a nova terra. Mas isso já foi pregado desde o Antigo Testamento. Esta esperança de uma nova criação aqui neste planeta mesmo, ela é antiga, ela não é nova. Olhe lá em Isaías 65, lemos hoje, verso 17. Isaías 65, 17 diz: pois eis que crio, isso é Deus falando, porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nesse novo céu e nessa nova terra não haverá pecado. Você sabe que é o grande problema da minha vida? É o meu pecado. Sabe por que nós não entendemos com o nosso cônjuge? Não é por causa do nosso cônjuge, é por causa do meu pecado. Você sabe por que eu não sou fiel a Deus como deveria ser? Por causa do meu pecado. A culpa não é da igreja, a culpa não é da sociedade, a culpa é do meu pecado. Aprenda a dizer isso, o meu pecado, não o nosso pecado, é o meu pecado. E aí você vai conseguir contemplar o grau de maldade que existe em você, que existe em mim, porque nós tentamos esconder isso, não queremos observar, mas somos pecadores. Apesar de sermos salvos pelo sangue de Cristo, somos pecadores. E assim como Deus falou a Caim, cumpre a nós dominar o nosso pecado. Por que não investimos mais em missões? Por que não pregamos mais o Evangelho? É por causa do meu pecado. E aqui, no novo céu e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem memória delas. Então significa que quando for no novo céu e nova terra, eu não lembrarei de nada e de ninguém? Não, nós nos reconheceremos sim, saberemos nos identificar neste novo céu e nossa nova terra. Veremos Abraão, Isaque e Jacó, Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo estará lá também, certamente. Mas aqui ele está falando da memória com relação ao pecado, das desgraças que nós fizemos nesta vida, que as pessoas fizeram para conosco. Não teremos memória disso, porque o Senhor nos consolará. Já teve aquele dia em que você quis ser consolado e não tinha ninguém? Pastor não estava perto, um irmão da igreja não pôde atender porque estava em algum compromisso, e você procurou várias pessoas, não tinha ninguém. E agora, quem vai me consolar? E isso acontece. Quando procuramos alguém, parece que todos somem, não tem ninguém para nos confortar e consolar. E sabe quando isso acontece? É Deus que permite. Não porque Ele é mau, mas é porque Ele quer que você o busque, para que Ele te console. Deus usa pessoas para nos consolar, mas o Senhor é o nosso consolo. Você já procurou em Deus, em oração, consolo e conforto? E pôde se ajoelhar, e sem contar no relógio, e sem ninguém lhe atrapalhar, dizer: Senhor, agora eu quero conversar contigo. Você já teve esta experiência? Isso é orar. No novo céu e na nova terra, é o Senhor que nos consolará e confortará de
todo o nosso pecado, porque nós intentamos o mal contra nós mesmos, porque o pecado está em nós, e essa é a desgraça da humanidade. É por isso que não adianta lutar pela política, não adianta lutar pelo projeto econômico, não adianta, isso não vai resolver. Isso pode talvez ser um paliativo ou algo nesse sentido, mas na verdade só no novo céu e na nova terra. Em Isaías 66, versículo 22, ainda lemos assim, sobre o novo céu e a nova terra. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Essa profecia foi dada para Israel, isso em 740, entre 740 e 700 antes de Cristo. Você imagina aí quase 3.000 anos, 2.000 anos, 2.700 anos aproximadamente, digamos, que essa profecia foi dada a Isaías. Isaías proclamou para a nação de Israel. Eles já esperavam um novo céu e uma nova terra. Eles esperavam o conforto do Senhor. E eles tinham a certeza, a posteridade de vocês, os filhos de vocês, obviamente, que creram no Senhor Jesus, estarão diante de mim. Deus mesmo falando. E quando essa mensagem foi pregada por Isaías, foi num contexto em que o povo de Israel era extremamente idólatra. Era um povo que estava muito longe de Deus. Os líderes de Israel, reis e príncipes, estavam corrompidos pelos seus próprios pecados. Eram corruptos, comparado aos políticos que temos na nossa nação. Eram líderes corruptos e se preocupavam em roubar a viúva e o órfão, as minorias da nação de Israel daquela época. E qual foi a mensagem de Deus para esse povo? Há um novo céu e uma nova terra. Arrependam-se dos seus pecados, há um novo céu e uma nova terra. Este é o consolo. Eles morreram. Não viram esse novo céu e essa nova terra chegar, mas estão em espírito diante de Deus hoje, aguardando a ressurreição para este novo céu e esta nova terra. Sexta-feira teremos o culto lá no Seminário Batista do Cariri, em adoração a Deus, mas também em memória do professor Thomas Flannery Wilson. Ele foi um missionário americano, um dos fundadores do Seminário Batista e responsável pela parte acadêmica do Seminário Batista. E foi ele que deu o tom de estudos a muitos dos pastores que nós temos no Ceará, no Amazonas, no Acre e em várias regiões do nosso país, em São Paulo. E ele foi para a glória mês passado. Então, ele está lá, aguardando a ressurreição. O filho, quem não conhece, o filho dele é pastor Marcos Wilson, e ainda está hoje ensinando como professor lá no Seminário Batista. E é interessante que a certeza dele era de estar encontrando seu pai nos céus e em breve neste novo céu e nova terra. E é isso que deve nos consolar e motivar. Juntamos recursos, irmãos. Trabalhamos muito, porque queremos ter uma vida tranquila e confortável nesta terra. Esse pensamento não é totalmente errado, mas ele toma espaço, ele toma o lugar da missão que temos. A nossa missão é mais do que ter conforto nesta vida. Se Deus nos der, amém. Graça de Deus. Mas o nosso objetivo, a nossa missão é glorificar ao Senhor enquanto estamos aqui, tendo uma vida que agrada e testemunha do Senhor. Somos testemunhas de Deus. É pregar o Evangelho, mas é viver o Evangelho, para que a nossa pregação tenha consistência. Cada dia o nome do crente fica na lama, não é verdade? Devido a tantos maus testemunhos, tanta corrupção no meio cristão e evangélico do nosso país, que quando alguém vai pregar o Evangelho, o povo às vezes nem acredita mais naquilo que estamos falando, porque acha que são todos iguais e não são. Então, temos que testemunhar do Senhor, porque temos este novo céu e nova terra como promessa. Promessa antiga, desde o Antigo Testamento, como profetizado aqui por Isaías, até chegar no último livro da Escritura, um dos últimos capítulos, no livro do Apocalipse. Pedro também profetizou desta nova criação. Lá em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13, observe aí, 2 Pedro 3,13, Pedro fala também, mais uma vez, dos novos céus e da nova terra. E diz assim:
Nós, porém, 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então veja que Pedro também estava aguardando este novo céu e esta nova terra, profetizado por Isaías. Ele esperava esta nova criação. Já temos a redenção dos nossos pecados, somos nova criatura, mas falta um ambiente em que vamos viver. Uma nova criatura não pode viver neste ambiente de pecado. E nem pode viver com um corpo de pecado. Esse é o programa de Deus para as nossas vidas. Certamente Pedro, lendo Isaías, viu lá Isaías capítulo 11, onde o Messias usa o cinto da justiça. Por isso que ele diz que no novo céu e na nova terra habita justiça. Por que reclamamos tanto do governo? Por que reclamamos tanto dos políticos? Porque falta justiça. O homem não conhece a justiça de Deus, só o Senhor é justo para administrar a humanidade. E os líderes não querem reconhecer que esta sabedoria vem de Deus. No novo céu e nova terra é plena justiça e ausência de pecado. Ainda em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nós estudamos ao longo de meses, do capítulo 6 ao capítulo 19, vários momentos em que Deus manda destruição para o planeta. Boa parte da humanidade morre na última semana das 70, que foi profetizado lá para Daniel capítulo 9, nos 7 anos de tribulação, especificamente na última metade dos 7 anos de tribulação. O nosso planeta será praticamente destruído e os elementos se desfarão incendiados, talvez e provavelmente por fruto das guerras que haverão de acontecer. E no versículo 12, segundo Pedro 3,12, lemos ainda: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Haverá uma destruição, ou parcial ou total, do que nós conhecemos aqui do nosso planeta, mas este planeta será reformulado, o mar já não existirá. Enquanto Pedro estava refletindo a profecia de Isaías e acrescentando nova revelação, João viu o novo céu e a nova terra. E às vezes nós vivemos, principalmente em certas capitais como São Paulo e outras, você mal vê o verde, né? Tem momento que é tudo concreto, asfalto, pista, uma coisa tão, tão triste. E um pedacinho de verde é uma coisa maravilhosa, a natureza, não é verdade? Ou às vezes vamos para algum local, a terra seca, sem planta, rios poluídos e tudo. É a realidade do nosso ambiente. Aqueles que têm mais dinheiro e condição, eles conseguem ter uma terra verde, algo mais bonito, uma água mais pura, mas aí eles têm mais recurso para, muitas vezes, comprar esta boa qualidade de vida. A injustiça, né? Você vê aí. No entanto, no novo céu e nova terra, é uma natureza plena, perfeita, para todos nós vivermos eternamente junto com o Senhor. E perceba que Pedro, não foi só Pedro, o apóstolo, que falou do novo céu e nova terra. Paulo também falou da necessidade desta criação ser reformulada. Em Romanos 8,19, nós lemos o apóstolo Paulo falando da criação atual e de como o pecado afeta também a criação em que vivemos. Diz assim, Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então a criação está aguardando o tempo em que ela será remodelada, repaginada no novo céu e nova terra, quando os filhos de Deus se revelarem. Essa revelação dos filhos de Deus é a nossa ressurreição. Então, quando ressuscitarmos e tivermos que morar numa habitação apropriada para nós, será o novo céu e a nova terra. E olha o versículo 21 de Romanos 8. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não temos liberdade nessa criação.
não podemos contemplar com plenitude toda a criação. Quantas belezas você gostaria de ver, de estar ali presenciando, mas não dá. Existem as barreiras econômicas, as barreiras sociais, tantas barreiras que nos impedem de aproveitar a criação de Deus. Certos animais que nós nunca vimos, talvez pela TV, por fotografia, não contemplamos com mais intensidade o que o Senhor fez. E muitas vezes nos restringimos a ter um aquário com um peixinho ali nadando, e aquilo ali é o nosso exemplo de contemplar a criação do Senhor. Então, os filhos de Deus terão liberdade para viver numa nova criação, no novo céu e nova terra, qualidade de vida. Essa é a promessa para nós. Então, você está investindo muito hoje, onde você vai morar, né, onde você vai residir, um condomínio arborizado, isso não é pecado, nada disso, mas lembre-se que isso não se compara ao novo céu e à nova terra, e que enquanto vivemos aqui, estamos peregrinando. O peregrino, ele não finca estacas, a tenda do peregrino não passa muito tempo naquele lugar. É o nosso caso. Não invista tanto nos recursos desse mundo, porque você que é crente em Jesus, não é deste mundo. Você aguarda o novo céu e a nova terra. Observamos então em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação espera, inclusive nós. Deus nos deu uma nova vida, mas ela não se resume somente a esta vida. Ela se resume a uma nova criação. E se você pensar bem nesta nova criação, é maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Isso deve lhe motivar a servir a Deus. Mesmo cansado, mesmo com as suas limitações, mesmo com as dificuldades. Mas você vai viver nesta nova criação. Você não pagou nada por isso. Nenhum financiamento para você ter uma casa lá nesta nova criação. É graça. Deus nos deu. Não tem nem como expressar isso. Porque nós não fizemos nada e ainda não fazemos nada que pague estar nesta nova criação, neste novo céu e nova terra. E o que é que o Senhor espera de nós? Fidelidade, obediência, compromisso. Deus espera, como Jesus pregou, que nós nos neguemos a nós mesmos, porque o discípulo de Jesus, ele tem que se negar. Ele tem que estar pronto para seguir a Cristo, sem restrições, sem restrições. Mas tem um segundo elemento no nosso texto de Apocalipse 21, é que Deus nos dará sua presença mais íntima. Desde o pecado, Deus, ele se afastou da humanidade. Não porque Deus é mau, porque ele não é. Mas Deus se afastou da humanidade porque Deus não suporta o pecado. Deus odeia o pecado e o pecador que pratica o pecado. Mas, ao mesmo tempo, Deus ama o pecador, porque senão ele não teria enviado Jesus para morrer numa cruz para salvar o pecador. Então, existem esses dois elementos na pessoa do nosso Deus. E então o Senhor, no novo céu e na nova terra, ele vai estar habitando de modo mais íntimo, como nunca existiu na história da humanidade até o novo céu e a nova terra. Olha o verso 2. O versículo 2 diz... Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A nova Jerusalém, a Jerusalém excelsa, ela é um símbolo, mas será real, da habitação plena de Deus com os homens na terra. Para entendermos isso, nós temos que perceber como foi que Deus habitou entre os homens e habita até os dias de hoje. Lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 2, fala de Jerusalém como a noiva do Senhor. Diz assim, Jeremias 2, 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, isso Deus dizendo para Jeremias, clama, clamar é proclamar, e talvez até gritando, para que o povo escute. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Em que se não semeia. E aqui Jerusalém é descrita como aquela namorada, aquela noiva que tinha um esposo, mas que no meio do caminho
esta esposa do Senhor, ela se distanciou, ela se tornou impura, ela adulterou. E aí, referindo-se à idolatria. Em todo o período profético que nós conhecemos, o povo de Israel, de modo geral, ficou distante de Deus porque seguiu outros ídolos. Não é o nosso caso hoje. Não temos seguido ídolos de gesso, de ouro, de prata ou de madeira. Mas temos seguido ídolos invisíveis, ídolos muito sutis, como o materialismo e o desejo de felicidade instantânea. O que se prega mais hoje em nossa sociedade é a busca por uma felicidade agora, aqui e agora. Esse é o princípio do cartão de crédito. Não estou dizendo que é pecado você usar um cartão de crédito. Estou dizendo que esse é o princípio da nossa geração, facilitar a sua felicidade agora. Os bancos hoje lucram muito com os juros do cartão, porque as pessoas entendem que felicidade é ter e não ser. Se felicidade é ter, e eu tenho um pedaço de plástico que facilita, eu quero ter agora. É instantâneo, muitos são seduzidos por isso e acabam não tendo recurso para investir na obra missionária. Muitos de nós entramos nesta sedução. É pecado ter cartão? Não estou dizendo que é pecado ter cartão de crédito. Estou dizendo que é pecado achar felicidade no ter, uma felicidade instantânea. A nossa felicidade, irmãos, não é instantânea. A felicidade do crente, ela é futura. Dizemos que ela é escatológica, uma felicidade para os últimos tempos, para o final dos tempos. Ah, então hoje eu vou viver triste? Não. Jesus nos preenche, sim. O Senhor nos dá muitas bênçãos. Nossas famílias são grandes bênçãos. Servir ao Senhor é uma grande bênção. E Deus nos dá até certos luxos e mimos para termos alegria. Isso não é pecado. Mas somos desequilibrados muitas vezes e acabamos querendo só suprir esse desejo de felicidade aqui e agora. Um novo céu e uma nova terra, uma nova criação, uma nova Jerusalém. Essa é a nossa grande felicidade. Esse projeto de redenção é o que Deus tem preparado para nós. Uma morada no céu com o Senhor. Isso é plena felicidade. Então, olhe lá Isaías 65 novamente, verso 18, falando ainda sobre a Jerusalém, a esposa do Senhor, nós lemos assim: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Isso é muito semelhante ao que nós lemos no Apocalipse, quando o Senhor consola o nosso sofrimento. Deus está dizendo especificamente aqui, pela voz do profeta Isaías ao povo de Israel, que ele vai consolar, vai dar alegria, não haverá choro e nem haverá tristeza. Hoje nós choramos por conta das nossas tristezas, fruto dos nossos pecados, quer sejam diretos ou indiretos, as nossas frustrações, falta de realização e uma série de outras questões, porque muitas vezes não conseguimos vencer os nossos pecados por causa da situação em que vivemos. No novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, Deus mesmo nos consolará. E veja que esta profecia, esta promessa é antiga, desde Isaías. Ainda, Ezequiel, ele apresenta algo que nós acreditamos que seja esta nova Jerusalém. Ezequiel, a partir do capítulo 41 até o final do seu livro, no capítulo 48, descreve um templo. Não semelhante ao templo de Salomão, mas um templo diferente. Lembra que Ezequiel é um profeta pós-exílico. Na verdade, ele é um profeta do exílio. Ele viveu entre os cativos na Babilônia. O templo tinha sido destruído já. E então é profetizado este templo aqui. E é interessante, alguns dizem que esse templo é figurado, mas ele não é. Porque tem um anjo que mede todas as dimensões desse templo, como se realmente ele tivesse que existir. Mas até hoje, nunca vimos esse templo. Acredita-se que esse seja a nova Jerusalém, que desce do céu do Senhor. Olha Ezequiel capítulo 41, versículo 4. Também mediu o seu comprimento,
20 côvados, e a largura 20 côvados diante do templo, e me disse: este é o Santo dos Santos. Agora vá para o verso 13, Ezequiel 41, 13. Assim mediu o templo, 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. Esse templo, não sei se você percebeu, mas sempre medidas de 100 côvados. Um côvado era aproximadamente 45 centímetros, às vezes variava. Então a ideia, o côvado era como se fosse o nosso metro, só que com 45 centímetros. E você percebe que parece que é um cubo, né? Segundo as medidas aqui do templo de Ezequiel. Pode bem ser o tabernáculo de Deus entre os homens, onde Deus estará no planeta Terra durante toda a eternidade. E ainda, Ezequiel 43, verso 7, diz assim: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Veja a fundamentação: Deus habitará neste lugar, onde este anjo está dando estas dimensões muito precisas para Ezequiel. E ainda diz: os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Então a ideia é que neste templo não haverá contaminação de pecado pela nação de Israel. É um templo que Deus reinará eternamente e estará no novo céu e na nova terra. Acredita-se que este seja o tabernáculo de Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu ataviada, adornada para encontrar-se com o Senhor. Em Apocalipse, novamente, volte para Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, nós lemos ainda, Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Haverão nações no novo céu e na nova terra. Não será uma comunidade pequena de 250, 300 ou 1000 pessoas. Será toda uma humanidade redimida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E Deus mesmo habitando. Deus mesmo, esse mesmo é muito enfático. É Deus mesmo confortando. Nós oramos ao Senhor pela fé, crendo que o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor nos conforta do seu santo lugar. Mas Deus está a uma certa distância de nós, por causa do nosso pecado. A proximidade grande foi quando Jesus fez-se carne e habitou entre os homens. Mas nesse dia, nesta nova Jerusalém, o Senhor estará ali, nos confortando e nos consolando de todo o sofrimento. Se você sofre hoje, é bom sermos consolados hoje. Deus nos dá irmãos, Deus nos dá uma igreja, Deus nos dá a família, Deus nos dá a palavra, o recurso da própria oração, falar com o Senhor para ter esse consolo. Mas, apesar de tudo isso, talvez muitas vezes nos sintamos sozinhos. No novo céu e nova terra, não haverá isso. Não haverá tristeza. Você não se sentirá só. Você pode muito bem estar no meio de toda uma igreja e se sentir só. Pode acontecer, mas no novo céu e nova terra, isso não vai acontecer. O Senhor mesmo, Deus, lhe confortará e lhe consolará, nos consolará de todo o sofrimento. Entenda que Deus, ele sempre buscou um tabernáculo na terra, para que o homem entendesse que Deus estava ali habitando. O primeiro foi o tabernáculo móvel, né? Um templo móvel, construído por Moisés. Deus deu as medidas para Moisés. Deus, provavelmente, em visão, mostrou tridimensionalmente como seria o tabernáculo. E Moisés o construiu. Capítulo 25 até 40 do livro de Êxodo, praticamente é a construção do tabernáculo. Fora o episódio lá da idolatria ao bezerro de ouro, no capítulo 32. Mas a maior parte do livro de Êxodo
trata da habitação de Deus na terra. Quando você lembra de Êxodo, você pensa em quê? Abertura do Mar Vermelho, né? que é muito divulgado. Você lembra de quê? O povo fugindo do Egito, não é isso? Mas esquecemos que a maior parte daquele livro é dedicado à construção do tabernáculo, local da habitação de Deus na terra. Depois foi construído o templo por Salomão, e olha o que Salomão diz, quando vai construir um templo, um prédio fixo, onde ali é o trono de Deus na terra. Lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 12, nós lemos assim: Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Então quer dizer que Deus vai morar eternamente naquele templo? Como pode? Se o templo de Salomão foi destruído e até hoje, ele não foi reedificado. Foi uma vez, né, na reconstrução do templo com Esdras e Neemias, mas depois foi destruído e até hoje não reedificado. Ainda em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, nós lemos: Mas de fato, habitaria Deus na terra? 1 Reis 8, 27. Aí Salomão, ele mesmo, orando, pergunta: de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O templo era uma sombra da habitação de Deus na terra. Era apenas para que o povo entendesse que ali era um local onde Deus abençoava, de onde Deus abençoava a nação de Israel. Tanto que o Santíssimo Lugar tinha uma arca, um baú, digamos assim, na nossa linguagem, com uma tampa de ouro chamada propiciatório, e em cima daquela tampa haviam 2 querubins com as asas apontadas uns para os outros, uma asa apontada para a outra, e quando você lê nos Salmos onde Deus está, e como ele está sendo adorado, é dito que Deus está entronizado entre os querubins. Aí quando você chega em Apocalipse, essa é a figura dos céus. É Deus no seu trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e uma miríade de anjos, milhares e milhares de anjos louvando a Deus constantemente. A arca da aliança somente, e o seu propiciatório, a tampa daquela arca, somente apresentava uma sombra, uma figura muito precária da habitação celestial de Deus. Mas o povo respeitava esse local, pelo menos até certo tempo. E quando o povo começou a cometer idolatria, o castigo de Deus foi o cativeiro. Por quê? Porque Deus decidiu retirar a sua presença do meio do povo. Olha, o maior castigo de Deus para um servo dele é Deus retirar a sua presença daquela pessoa, é Deus retirar a sua presença de uma igreja. E isso às vezes acontece. Aconteceu no povo de Israel, segundo Reis 17, 18, um capítulo que fala do cativeiro assírio. Deus diz assim: pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. No versículo 20 foi dito também: pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. O povo foi expulso da presença de Deus. Isso se repete ao longo do capítulo. Isso aconteceu também com a nação de Judá, porque pecaram contra Deus. Lembra Romanos 1, do verso 18 em diante? Aqueles que decidiram viver longe da vontade de Deus, homem com homem, mulher com mulher, sem estar no costume do Senhor, onde um casamento deve ser entre homem e mulher. Qual foi o castigo que Deus deu para eles? Deus os entregou ao seu próprio pecado. O pecado já é o castigo. Deus entregá-los ao pecado já é completa derrota. Então o Senhor, ele habita entre os homens, habitou no tabernáculo, Deus habitou no templo, e hoje Deus habita em outro tipo de templo. A habitação de Deus entre os homens é uma bênção, só que ela ainda não é completa e plena. E quando Deus decide retirar sua habitação, como aconteceu na destruição do templo, no período do cativeiro babilônico, significa que Deus não está mais abençoando aquele povo. Quando você olha as notícias sobre o continente africano, vários países ainda em guerra civil, explorados, prejudicados e maltratados, é porque
A presença de Deus não está ali para abençoar aquele povo. E por que que não está? Bem, não sei, só sei de uma coisa. Ela só estará se um missionário for lá pregar o evangelho. E se Deus quiser converter pessoas ali através da sua palavra, e haverão crentes ali, e havendo crentes ali, lá está a presença de Deus. Porque hoje, quem é o templo de Deus? É esse prédio? Não. É você que crê em Jesus. Você é o templo. Você é a habitação de Deus na terra. Você é o santuário do Espírito Santo de Deus. Olhe 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. As paredes não são sagradas. Se um dia a igreja quiser vender esse lugar e ir para outro lugar, isso não é pecado. Mas você é o templo do Senhor. Aonde você vai, a presença de Deus está com você. O Espírito Santo habita através de você. E você é luz no meio dos perdidos. Nós não refletimos nisso, irmãos. Nós não refletimos na dimensão do nosso ministério nesse mundo. Não merecemos tão grande posição que Deus nos dá de ser filhos dele, e não só filhos, mas embaixadores do Senhor, representantes de Deus na terra, a presença de Deus. Nós falamos, é como se Deus falasse através de nós. Obviamente, quando você fala da palavra de Deus, quando você fala da vontade de Deus, já pensou? E vivemos só pensando na nossa alegria na terra, na nossa estabilidade financeira, nas viagens que vamos fazer, nos produtos que vamos comprar, que nos trará alegria. E eu estou dizendo que essas coisas em si, elas não são um pecado, mas é tão sutil e diabólico, é tão intenso o discurso e a pregação consumista e materialista e de uma felicidade instantânea, que nós não mais temos fé no novo céu e na nova terra e na nova Jerusalém e na habitação de Deus conosco. Não temos. Na prática, é por isso que um crente não vem para a escola dominical. É por isso que um crente não lê Bíblia. É por isso que um crente não tem vida de oração. Porque ele sepultou a sua fé na nova Jerusalém. Ele não geme esperando a volta de Cristo. Esse crente não geme esperando a volta de Cristo, porque ele gosta desse mundo, está confortável, ganhando o seu dinheiro, vivendo vida boa, não ama os perdidos, não ora pela salvação no Iraque, na Síria, não quer que essa igreja mande missionário para o Iraque e para a Síria, porque não está nem aí para o Iraque e para a Síria. Essa é a verdade. Porque a minha vida está estabilizada, para que eu vou me preocupar com o Iraque e com a Síria? Tão longe, né? E é capaz, irmão, de que se Deus levantar aqui uma família, ou um casal, um jovem, para ir para estes países, alguns irmãos digam: tu é doido? Tu vai mesmo? Faz isso não, menino, né? Tu vai acabar com a tua vida, não é verdade? Isso é uma pregação, é um conselho diabólico. É como Pedro dizendo para Jesus: Senhor, não vá morrer na cruz não. E Jesus o repreendeu de modo muito duro. Perceba então que nós somos o santuário de Deus na terra. O Senhor Jesus, quando veio habitar aqui, quando passou o seu ministério aqui, lá em João 1,14, nós lemos assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando diz que Jesus habitou, é utilizado um termo transliterado do hebraico para a língua grega, que a gente não traduz nas nossas versões porque ficaria meio sem sentido, mas é o verbo tabernacular. Jesus tabernaculou entre nós, ele foi a habitação de Deus na terra, e ele preparou homens pecadores, como vimos hoje de manhã na genealogia de Jesus. Ele preparou homens pecadores para continuar esta obra que é de Deus, é divina, é eterna. Ela não é somente, não é uma igreja que tem que ter só programações, não é só isso. É bom termos os almoços, os retiros, mas não é só isso. Tem que ser mais. Se não é, a nossa fé é muito pequena. E se ela é pequena,
temos que orar, como os discípulos, lá em Lucas 17:5, Senhor, aumenta-nos a fé. Temos que ter fé, especificamente no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Volte para Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Apocalipse 21, 4, nós lemos ainda. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Hoje, nosso grande desejo de trabalhar e ter coisas e ser feliz é porque sabemos que vamos morrer um dia. Temos um profundo medo da morte, e é natural. E choramos pelos que morrem, e é natural. É natural porque a morte não é natural ao ser humano. Mas o consolo é este: estaremos no novo céu e nova terra, muito melhores do que estamos hoje. Por isso, viva como um peregrino. Viva entendendo que você em breve vai para a pátria celestial, como cantamos hoje. Deus nos deu uma nova criação, ou melhor, promete nos dar essa nova criação, novos céus e nova terra, uma nova Jerusalém, que significa a sua habitação na terra, uma nova existência, uma nova humanidade. E não durará 80, 100 anos aproximadamente, que é o tempo de vida que temos aqui na terra. Quem passa dos 100 é extremamente abençoado nesse sentido, mas teremos a eternidade com o Senhor. E aí entra o investimento. Invista a sua vida na glória de Deus, invista a sua vida na igreja do Senhor Jesus Cristo, testemunhando, pregando, fazendo a vontade de Deus. Verso 5, Apocalipse 21, verso 5. E aquele que está sentado no trono disse, o próprio Deus falando agora, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. São palavras que você deve confiar, que você deve crer e que devem pautar o seu estilo de vida. Como é o seu estilo de vida? Como é que você administra seus recursos? Como é que você administra sua juventude? Como é que você administra sua família? É entendendo que é um peregrino? É se preparando para o encontro com o Senhor? Gemendo porque não se conforma com este mundo cheio de pecado? Ou você se contenta em ser um religioso dominical? Você tem que orar por isso. Você tem que meditar como você entende as palavras do Senhor, que são fiéis e verdadeiras. E um terceiro e último elemento, e este mais rápido, pelo nosso tempo, que já estourou, é que Jesus conquistou nova vida para nós. Em Apocalipse 21, 6, nós lemos, disse-me ainda, tudo está feito. É o Senhor Jesus dizendo, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Perceba que Jesus aqui, o alfa e o ômega, vai dar de graça a salvação. E aqui ele volta a falar para os seus ouvintes imediatos, lá do século I, do ano 90 depois de Cristo. E Jesus diz, tudo está feito. Você lembra quando foi que Jesus falou algo muito parecido? Na cruz. Está consumado. Lá na cruz, Jesus consumou o que haverá de acontecer no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, na nossa nova existência. Lá em João 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado quer dizer que está completo. A salvação prometida do Antigo Testamento agora está completa. Foi consumada com a morte do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que ele disse. E em Apocalipse 21, 6, ele diz, tudo está feito. Já está feito. Só aguardamos o nosso tempo de estar no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém. Tudo está pronto. Só que só vai participar do novo céu e da nova terra aquele que é o vencedor. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Só que esse vencedor não é o da teologia da prosperidade. Não é aquele vencedor na sua profissão. Não é aquele vencedor, talvez, na sua vida de modo geral. Mas o vencedor é o crente.
Esse é o vencedor. Porque Jesus, assim como diz para a mulher samaritana, diz aqui no verso 6 que dará de graça da água da vida. O crente em Jesus, este é o vencedor. Agora, quem venceu foi Cristo. Mas nós somos vencedores pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, infelizmente, não são os vencedores. Não estarão no novo céu e nova terra. E geralmente se diz assim: pastor, quando você estiver pregando um sermão, termine de modo alegre, para que os irmãos estejam indo felizes, né, satisfeitos e animados para casa. Mas esse sermão, acho que não vai terminar de modo alegre. Porque o último versículo fala dos que não são vencedores. É todo aquele que rejeita a Jesus como seu Senhor. Versículo 8, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os covardes são os que não querem sofrer pelo nome de Jesus. Mesmo que você diga que é crente, mas se você não tem frutos, questione-se. Ore a Deus para saber se a sua conversão foi genuína, porque Jesus sempre pregou isso. A árvore boa dá frutos bons, a árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dá frutos bons. Eu não sou o juiz, eu não vou julgar ninguém. O Senhor é. Os covardes são os que não querem sofrer pelo nome de Cristo. Os incrédulos são os que rejeitam a fé em Jesus. Os abomináveis, aqui a palavra é basicamente os pornos, são os que vivem na imoralidade e na fornicação. Os feiticeiros são aqueles que vivem nas magias, e interessante, são os usuários de drogas. A palavra para feiticeiros aqui no Novo Testamento é fármacos, de onde vem a nossa palavra para farmácia. Os idólatras, os que adoram a si mesmos, ou aos outros ídolos, o materialismo, o ídolo do dinheiro, Jesus já pregou isso no Sermão da Montanha. Os mentirosos, é todo aquele que mente, mas não só o que mente, é aquele que mente, não só o que mente para os outros, é o que mente para si mesmo, é o hipócrita, esse é o mentiroso, é aquele que tenta se enganar de que é crente, mas na prática ele não vive como tal. O hipócrita não entra no reino dos céus. Não adianta somente carregar a Bíblia ou dizer ser crente. É necessário ter frutos, frutos de salvação. Deus nos deu uma nova vida. Nesta nova vida, o Senhor promete uma nova criação, promete a habitação de Deus conosco. Hoje somos a habitação de Deus na terra. Que grande responsabilidade. Devemos viver para glorificar ao Senhor. E tendo todas estas promessas, desta nova criação, da habitação de Deus conosco, do Senhor Jesus, que conquistou tudo isso para nós, não podemos viver de qualquer forma. Não podemos nos deixar ser engolidos pelo sistema de pecado do mundo. Não podemos viver como muitos pseudo-cristãos vivem, sem compromisso com o Senhor. O Senhor quer a nossa coragem, o Senhor quer nossa fé, o Senhor quer que estejamos pagando o preço para servi-lo de modo digno, e mesmo que empenhemos toda a nossa força, ainda será falha. Vamos orar ao Senhor, para que Ele nos ajude a sermos este servo que Ele quer que sejamos. Pai, só temos que te agradecer pela tua palavra, que promessas maravilhosas, um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, o Senhor mesmo habitando conosco. Como podemos, Pai, viver amarrados à matéria deste mundo, pensando nos nossos sonhos capitalistas, esquecendo que somos peregrinos? Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso chamado de sermos testemunha do Senhor seja mais forte e mais alto do que qualquer outro assédio do maligno e desse sistema de pecado. Dai-nos forças, ó Pai, para servirmos a Ti, produzirmos frutos dignos de salvação, salvação conquistada pelo Senhor Jesus na cruz. Ajuda-nos, Pai amado,
a sermos fiéis e sinceros no Senhor. É o que te pedimos